Olá, seja muito bem-vindo ao blog, ao canal do Professor Bruno Leite. Na aula de hoje vamos falar sobre desenho em 2D a partir de uma peça aqui no SolidWorks. Primeira coisa, você tem que ter uma peça construída, e esse é o exemplo da videoaula número 17 do canal do Professor Bruno Leite no YouTube. Então você vem aqui em Arquivo, depois que você tem uma peça pronta e salva, você vem aqui em Arquivo e Criar desenho a partir da peça. Nisso ele vai apresentar para vocês um sistema das paletas de vistas do SolidWorks, onde você vai poder então selecionar primeiro uma folha, e eu vou escolher para este modelo a folha A3, ok? E você tem aqui as opções de paleta de vista. Então eu vou escolher primeiramente essa vista frontal. Você está aqui no terceiro, quarto, quinto ícone que você tem a paleta de vistas. Você clica nela e arrasta para dentro do desenho. Você clica e arrasta. Quando você deslocar o cursor, ele já vai movimentar com uma nova vista para você. Ou se você fazer o contrário, ele faz aqui para baixo. Tudo bem? Mas nesse caso eu vou dar ESC. Vou selecionar esta vista aqui. E vou ensinar para vocês aqui algumas coisas que você pode fazer. Você pode transformar isso aqui, ó, nesta condição de sombreado. Sombreado com arestas. Você pode deixar somente contorno. Você pode colocar aqui opções aqui de arestas ocultas visíveis, né? E você pode alterar também escala, colocar aqui uma escala personalizada. Nesse caso, estou utilizando uma escala real, né? 1 para 1 na minha folha, mas eu posso reduzir, colocar 1 para 2. Eu posso ampliar, colocar 2 para 1. Tá? Então depende da sua necessidade. No meu projetinho eu vou deixar 1 para 1. Posso salvar isso aqui também. Salvar como? Vou salvar diretamente na pastinha onde eu já venho desenvolvendo, colocar lá e vou salvar direto. Então o meu projetinho está salvo lá. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um corte aqui. Então, vem aqui em Exibir Layout, vem aqui em Vista de Seção, seleciona esse corte aqui na vertical. Ele vai, quando você aproximar da vista, ó, ele já apresenta o corte para você. Ó. Vou clicar no centro da peça, vou dar um OK e vou deslocar o cursor na direção que eu preciso. Perceba que a direção aqui, ó, do corte está errado. Então, vou aqui em Inverter Direção. Aí ele coloca a direção do corte correto. Vou clicar mais ou menos nesse ponto, porque aqui eu vou ter que pôr uma vista em perspectiva. Então você vem aqui na sua paleta de vistas e seleciona uma perspectiva que você acha melhor. Essa trimétrica aqui está legal, vou selecionar essa trimétrica, vou colocar ela aqui para ver se ela cabe nesse espaço que me sobra. Se ela não cabe, eu vou clicar do mesmo jeito ali, mas eu posso alterar a posição das outras vistas. Então eu posso clicar na vista aqui, ó, nessas linhas, e posso deslocar o cursor, que eu posso ter movimentação aqui nessa posição do meu desenho. Então posso ir para cima e perceba que aquela vista em corte vai acompanhar, né? Então você pode colocar numa posição que você acredita que fique melhor para a sua visualização e distribuição posterior das cotas, ok? Então agora você vai fazer o seguinte aqui, ó, cotar o desenho. Então você vem aqui, ó, em anotação, dimensão inteligente, e vamos cotar o desenho. Vou cotar aqui a cota externa, vou cotar aqui internamente, aqui no furo, vou ampliar para ficar mais fácil para visualização. Vou cotar essa distância do centro desse círculo até essa linha. Então você clica na extensão do círculo, ó, isso tem 48,5 nessa altura. Esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 60 graus, então eu clico nos dois, ele vai abrir um ângulo para mim de 60 graus. Aqui, ó, tem uma abertura. Essa abertura tem 120 graus. Tenho aqui esse diâmetro interno. Esse diâmetro interno aqui vai ter um raio de 20. Esse externo, um raio aqui, ó, de 28. Esse detalhe aqui, ó, um raio com 4. Se você quiser traçar alguma linha, você vem aqui, ó, em esboço, pegar uma linha de centro, uma linha de centro do centro aqui, ó, desse elemento. Vou traçar ela aqui até pegar o centro do outro e vou ultrapassar. Ou vou clicar no centro. Vou dar um ESC. Ah, eu quero estender isso aqui. Você pode clicar, né, nesta linha aqui, ou fazer uma linha aqui quando você possa fazer a extensão dela. Se eu fazer uma linha aqui fora da peça, por exemplo, e querer estender uma entidade, ó, eu estendo essa até a outra. Então dou um ESC e apago aquela linha que me serviu de auxílio. Tá?
e posso fazer um espelhamento dela do outro lado. Mas antes disso eu vou cotar para ver se isso aí tem 120 graus, né? Que é a distância entre esses 3 furos aí. Então eu coto aqui desse lado, ó, e percebo que isso realmente tem ali, concluo na verdade que isso tem realmente 120 graus. Essa cota aqui, para mim, de 120, eu vou acabar tirando dali porque já começou a me atrapalhar. Então vou deletar ela e vou fazer aqui embaixo que tem mais espaço. Então clico aqui, ó, na extensão da linha e nessa extensão aqui e abro ali um ângulo de 120 graus, fica mais tranquilo, fácil visualização. Então vou permitir que ela fique nesse ponto. Clico e dou OK. Vou fazer uma linha de centro aqui. Fora do desenho mesmo. Então, essa linha, vou espelhar entidades em função de um centro, e o centro é esse. Então ele faz lá do outro lado e eu dou OK. Então faltava para mim aqui uma linha de centro, vou deletar ela. Porque ela não admitiu a linha de corte como linha de centro, então eu fiz aqui embaixo uma linha para ela. Ah, professor, falta cotar essa linha para ela ficar definida? Pode ser. Então se você cotar ela aqui, ó, isso aqui tem que ter os mesmos 120 graus, ok? Eu vou dar um ESC aqui e permitir que fique essa linha representando o centro desse elemento aqui circular, tá? Agora, vou cotar as espessuras da peça. Então, venho aqui em dimensão inteligente, clico nessa linha e clico nessa. Isso aqui tem que ter 16. A espessura de parede aqui tem que ter 10. Se você quiser inverter o lado da seta, clica em uma dessas setinhas aqui, ó. Ele inverte o lado da seta para fora. Então, clico aqui e clico aqui. Isso aqui tem que resultar em 20. Vou permitir que esse 20 fique dentro da peça para ficar mais fácil a visualização. E quero fazer um elemento num corte aqui, uma seçãozinha. Então, vou dar um OK. Exibir layout. Venho aqui em vista de detalhes. E quero fazer um detalhe aqui, ó. Então, vou clicar aqui. Ele vai abrir um círculo para mim, ó. Isso vai me resultar numa vista de detalhes. Então, vou fazer essa vista aqui. Ah, professor, está ficando muito grande. Então, você tem que reduzir a condição dessa escalinha aqui. Então, vamos fazer uma escala menor. Então, vou pegar uma escalinha aqui ó, de 1 para 1. Ele já ficou bem menorzinho. Então, para mim já é o suficiente. Escala 1 para 1. Vou dar OK. Deixa eu tirar essa letra B. Deixar aqui um pouquinho para cima. Vou voltar aqui. Dou 2 cliques sobre a palavra. Essa palavra está muito grande, eu vou deixar ela com 3. E OK. Então ficou aqui o detalhinho B. Tamanho 3 aqui na palavra. Tamanho 6 aqui na letra. Esse detalhe B eu posso fazer o seguinte. Eu posso cotar aqui na anotação. Posso cotar essa espessura aqui. Ó. Fica mais legal de você interpretar isso aí. Eu vou cotar essa espessura, né? A espessura tem 4. Você poderia também aqui, ó, cotar o raio de 28. Ele também permite, ó. Como é o detalhe, fica tranquilo para você pôr. Eu já pus no desenho, mas você já sabe que aqui também pode ser feito a sua cota, o seu detalhe. Inclusive essa questão dos furos. Se você quiser, por exemplo, cotar com raio de 4 e ainda editar o texto, você dá 2 cliques sobre a cota. Aqui, ó, na parte de baixo, aqui na seleção, ó, esse campo de texto da dimensão, ó, você pode dar um espacinho e pode digitar lá 9 vezes o raio 4 e dar OK. Seriam os 9 furos que você tem. Se quiser arrastar o texto, fica mais fácil, fica mais próximo ali do elemento que foi cotado. Você tem ali ó, 9 vezes raio de 4. Se você clicar fora, ele vai estar cotado para você ali. Então vou acabar até apagando essa de baixo. Eu vou clicar nela, vou deletar, deixar tudo lá na questão do detalhe. Agora vamos fazer o que? A cota desse rasgo de chaveta. Então vou construir uma linha de centro em função da minha origem aqui, onde praticamente todas as cotas são em função do furo, né? Vou direcionar aqui. Ele vai representar que esses dois elementos estão no mesmo centro. Inclusive, quando eu vim em dimensão inteligente, eu vou utilizar esta linha e a altura do rasgo de chaveta como cota. E essa altura vai ser 22. Então, tenho aqui a minha peça dimensionada.
a minha vista, que vai ser auxiliar para quem vai interpretar o desenho, essa perspectiva. Vou clicar sobre ela, abre aqui, ó, minhas configurações. Vou deixar isso aqui, ó, sombreado com arestas. Agora fica mais tranquilo para você visualizar o desenho. Tem aqui o formato da folha, né? Então você vem aqui na folha que você escolheu, editar o formato da folha. Ele vai mudar de cor preta para cor azul. Você clica sobre a palavrinha que você quer editar aqui, ó, dá 2 cliques. Ele abre uma condição de texto para que você possa fazer essa edição, tá? Ou você pode copiar e colar. Você copia e cola e arrasta assim, ó. Então você clica sobre esse campo. Ele vai permitir que você altere. Então vou digitar aqui, no caso, o meu nome de professor Bruno Leite. Se você clicar assim, ó, ele vai atualizar o texto. Você pode clicar uma vez só, clicar de novo e arrastar. Daí você reposiciona o texto. Então se você der outro Ctrl V, no caso aqui que eu acabei de dar Ctrl C e Ctrl V, né? Vou deixar ele na nova posição aqui. Cliquei e arrastei. Vou dar 2 cliques. Vou alterar o tamanho aqui, ó. Vou colocar um tamanho 3, bem menor. Vou colocar aqui uma letra menor aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui a referência de onde eu peguei esse texto, que foi do livro SolidWorks Premium, né? Livro SolidWorks Premium do Arivelto Fialho. Esse foi o autor desse livro que eu utilizei como referência para desenvolver esta aula. Então eu vou clicar aqui e vou deslocar o texto um pouquinho para a minha direita. Então essa seria a minha referência. Aqui no desenho, vou dar 2 cliques sobre o texto para ele habilitar e colocar aqui, ó, aula 17, seria o título dessa videoaula. Então aula 17, professor Bruno Leite. Então você vai, ó, clicando aqui e vai atualizando o texto. E vem aqui na parte de cima e sai desse esboço que você está desenvolvendo da folha. Então saiu dele, você volta nessa condição de edição do desenho. Como no início do vídeo eu selecionei uma folha A3, para mim imprimir ele como PDF, nesse caso, uma impressora eletrônica, eu venho aqui na minha impressorinha, imprimir, venho aqui em propriedades. Só que antes disso eu tenho que já selecionar a minha impressora. No caso aqui eu vou imprimir em PDF, você escolhe o seu PDF que você está utilizando na sua máquina, propriedades, e a minha folha aqui, que agora é um A3. Então seleciono o A3, dou OK e vou dar um OK para ele criar esse arquivo. Ele pode acontecer de estar selecionado, né? Pode estar selecionado paisagem em vez de retrato. Vamos ver agora, na hora dele selecionado, eu volto lá para a gente editar isso aí. Então ele vai gerar um arquivo. Nosso caso já estava editado como o formato de paisagem, senão você voltaria lá, dependendo da necessidade do seu desenho, ou é retrato ou é paisagem. Então aqui está o nosso desenho em 2D, que fizemos a partir de um desenho aqui em 3D no SolidWorks. Pessoal, essa foi a nossa videoaula. Trabalhamos com as nossas paletas de vistas em 2D. Inclusive fizemos a impressão do nosso desenho em PDF. Pessoal, um forte abraço. Até a próxima aula.